Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, hoje a conversa é com o Alan Souza. O Alan é cofundador da Oxigênio, promove formação e desenvolvimento pessoal, relacional, colaborativo e sistémico, e da Rede Educação Viva, uma rede nacional de estímulo a uma nova educação em Portugal, entre outros projetos, todos ligados ao desenvolvimento pessoal e humano. Dá formação, faz mentoria, facilita workshops, tantas coisas interessantes, tanto para falar. Acabei por convidar o Alan para conversarmos sobre comunicação autêntica, uma metodologia que desenvolveu com a sua companheira, a Sophie, e que inclui, entre outros recursos, a comunicação não violenta. Neste episódio, nota-se alguma resistência da minha parte aos conteúdos e conceitos que o Alan partilhou, o que é extraordinariamente paradoxal, já que eu estava objetiva e autenticamente interessada no tema. Aliás, foi exatamente para falarmos sobre o tema que o convidei. Se num momento me senti um pouco frustrada e com a sensação de que poderia ter defraudado o Alan e quem nos está a ouvir, acabei por pensar que também pode ser interessante deixar registado um exemplo bem vivo da resistência a acontecer. No final, acabámos por fazer um exercício de role-playing totalmente espontâneo e improvisado. Um exercício que foi extraordinariamente esclarecedor do propósito da comunicação autêntica e do seu efeito quando vivenciada plenamente, e não só no plano racional, da conversa e dos conteúdos. Em novembro, o Alan vai fazer mentoria de grupo de comunicação autêntica numa jornada de 4 meses, onde podes criar uma nova visão para os teus relacionamentos. Deixa os contactos na descrição do episódio para te poderes informar e inscrever. Entretanto, fica! Vais gostar! Olá, Alan! Olá, me fala. Como estás? Estou-me a sentir contente neste momento. Acabei de fazer uma viagem transformadora, então contente de estar aqui. Temos esta conversa. Obrigado pelo convite. Olha, obrigado por teres aceito. Seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Olha, queres-nos falar já agora um bocadinho dessa viagem? Fiquei assim curiosa. É alguma coisa que possas partilhar? Claro que sim. Sabes, eu gosto muito de natureza e gosto de caminhar. Então, há 18 anos atrás fiz o meu primeiro caminho de Santiago. E, por brincadeira com um amigo, resolvemos levar um grupo para caminhar e trazer também desenvolvimento pessoal no caminho. O próprio caminho já é fortíssimo em termos de desenvolvimento pessoal, e nós ainda trouxemos assim mais elementos que possam ajudar esta transformação. Então venho aqui cheio de experiências e de transformações internas, porque nós também nos transformamos no caminho, e com muita vontade de trazer aí mais outras edições no futuro. Tão giro. E sentes, a cada vez que fazes o caminho, continuas a sentir essa transformação? Sim, eu sinto-me, e esta vez senti muito mais. Se nós viemos com uma intenção clara, não é? Foi uma coisa que trabalhamos com o grupo. Qual é a intenção? Porque é que vens caminhar, não é? E aprofundarmos isso. hum, Há muita coisa que pode acontecer se nós permitirmos que essas mudanças possam acontecer dentro de nós. Então, senti muito amparado, muita magia a acontecer, muitas coisas tipo a encaixarem-se, sabes? Em ter a ajuda do grupo, bastarmos uns para os outros. Foi verdadeiramente profundo. Uau, Ainda venho com isso aqui uau, para a tão nossa bom, conversa. tão bom. Ainda nem Sente-se sequer também. integrei tudo, sabes? Ainda preciso de Uhum, escrever sobre aquilo, e fazer esse sim. tipo de reflexão. Sim. E há isso, não é? Que é as mudanças, às vezes o impacto é grande, mas depois a integração é grande e é imediato, mas depois a integração pode levar algum tempo, e temos que nos dedicar É, também a ela, não é? Para não claro, entrar, não sermos logo sugados pela vida e esquecer o que foi aquela aprendizagem. verdade. É. Sim, é que há que cuidar desse espaço interno e notar o que é que mudou, quais são as novas decisões, não é? O que é que eu tenho que largar, o que é que, qual é os novos
que é que, o que é o meu caminho agora, não é? É essa clareza, mais clareza, não é? Refinar. Então é bonito. Pois Irmos para a essência, não é? é, tão giro. Isto é parte do contributo que dás, é parte do teu trabalho, não é? Queres-me falar mais Sim, um pouco sim, do. sim, sim. É parte, eu faço várias coisas, todas Uhum. ligadas. Há aqui uma coisa comum, tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal, sabes? Desenvolvimento humano, tem muito a ver com isso. E isto é uma delas, é uma das coisas. E outra das coisas nos últimos 12 anos tem a ver com a comunicação autêntica, que foi um processo desenvolvido por mim e pela minha companheira, a Sophie, que está ligado também à comunicação não violenta e outras ferramentas que nós vamos percebendo que são importantes para o nosso próprio desenvolvimento. Um, quem costuma ligar-se a nós e fazer o trabalho connosco percebe que comunicação autêntica não é só a comunicação, não é só assim um processo para comunicarmos melhor. É na verdade um processo para nós vivermos melhor. Estamos mais em contato connosco e conseguimos, de facto, fazer as pontes com as pessoas com quem nos relacionamos. Estamos Uhum. sempre em relação, não é? Não há hipótese. Sempre. E Pai estamos. com mãe, com o filho, não é? Exato. Connosco Marido, próprios. com a mulher, com tudo. Connosco próprios. Isso é o primeiro passo. E que é tramado, porque estamos sempre. E também estamos sempre a comunicar, mesmo quando achamos que não estamos a comunicar, Sem não é? dúvida. Estamos sempre a comunicar. Eu quando entrei em contacto contigo foi exatamente por querer muito aprender contigo sobre e trazer também a conhecer o teu trabalho e a forma que tens de entregar esse propósito e esse conteúdo às pessoas Hum, e promover essa transformação nas pessoas através da comunicação autêntica. E foi mesmo por isso que eu entrei em contacto contigo, queria muito saber. E portanto, era por aí que eu gostava de falar contigo. sim. Agora que temos Claro. aqui mais este enquadramento. O- esta questão de estarmos sempre em comunicação, não é? Mesmo quando não estamos, ou quando pensamos que não estamos, quando, olha, porque não estou a falar, não estou a comunicar, ou porque não estou a escrever, não estou a comunicar. Hum, Mas nós também comunicamos para além dessas formas ativas de entregar mensagens, a nossa expressão, o nosso silêncio, a nossa distância ou aproximação às pessoas, o nosso olhar, se estamos a olhar olhos nos olhos, estamos a claro. olhar para o lado, se estamos a olhar para baixo, estamos sempre a comunicar. E sobretudo, e essa, pelo menos para mim, Alan, é uma comunicação às vezes porque é praticamente contínua, é esta que dentro de nós, dentro da nossa cabeça, não é? Hum, É difícil não estar permanentemente a comunicar comigo própria e das pessoas que eu tive à vontade para poder perguntar-lhes, a maior parte das pessoas diz-me, comigo também, eu estou sempre aqui na conversa comigo. Embora nós não falemos muito sobre isso, não é? pois, pois. Ainda bem que tocas nesse tema, sabes? Porque no trabalho que eu faço em mentoria, neste trabalho de comunicação autêntica, um dos primeiros passos, um dos pilares é mesmo esse, que é como é que nós vamos comunicar com o outro se nós não soubermos uma forma de nós desenvolvermos esta comunicação connosco próprios. E então é isso que aprendemos com comunicação não violenta, é notar primeiro que estamos muito desconectados connosco próprios, ou quando estamos em processo cá dentro, como tu dizias, é muito automático. Uhum. Tende a ter muito julgamento, não é? Tende a ser, eu costumo dizer, nós somos os nossos piores inimigos. Muitas vezes. Às vezes nem percebemos, mas está a correr, não é? Sou capaz, não sei o quê, devia ter feito. Portanto, todo este ruído interno, se não é consciente, nós não estamos bem, nós não estamos conectados, não é? Uhum. Nós não nos estamos a escutar. Portanto, a ligação com o exterior perde qualidade porque nós não estabelecemos esta qualidade connosco. Então é muito isso, é fazer esse trabalho de conectar. Primeiro tens de estar conectado contigo. Ok. Como fazes isso? Todos os dias, tem que ser, é como lavar os dentes, né? Não é só lavar os dentes uma vez por semana. Como é que, como é que sabes fazer isso? E depois escutar-te. É importante tu Uhum. saberes que te escutar. E aqui é onde entra a comunicação não violenta, que não é escutar só, é escutar de uma maneira profunda, é escutar aquilo que está vivo em termos daquilo que tu estás a sentir. E cada momento que tu sentes qualquer coisa. Vamos Uhum. simplificar agora. Ok. Imagina, vamos focar-nos só em 4 sentimentos.
A cada momento, isto pode parecer estranho para quem nos está a ouvir, é, a cada momento, ah, tu tens um sentimento dentro de ti. E atrás desse sentimento, tu tens uma coisa que é importante para ti. Há uma necessidade humana universal que está lá para ti. Uhum. Se tu julgares, tu cortaste esta possibilidade. Não é? Não estás capaz de sentir aquilo que está a acontecer dentro de ti e também não estás capaz de perceber. Neste momento estou a sentir isto porque há alguma coisa importante. Está satisfeita ou não satisfeita, não é? Há Uhum. algo que é importante para mim. Ou há algo que eu preciso. Está ou não a ser satisfeita naquele momento. Então é este contacto íntimo que nós aprendemos na prática a integrar no nosso sistema, né? No nosso corpo, para começar a transcender e a perceber que se nós conseguimos fazer isto, a possibilidade de estarmos conectados com o nosso exterior é imensa. Porque muitas vezes nós não estamos bem e projetamos, por exemplo, no outro. Não é? Porque nós não tiramos ali um bocadinho de espaço. Portanto, é um trabalho, eu diria que é um trabalho para toda a vida. Não é? Porque é reaprenderes a manter uma conexão contigo para, Uhum. a partir daí, conseguires escutar-te, para conseguires ter um tipo de relacionamento consciente com outra pessoa, que é diferente. Mas ele começa contigo, não é? Começa logo, começa primeiro connosco mesmo. Tem que começar. Não é? Tem que começar. Alan, quando estavas a dizer, ok, recebo uma emoção, sinto um sentimento, tu referiste Uhum. como sentimento, não é? Sentimento. Quando estou a percepcionar um sentimento dentro de mim que está a comunicar uma necessidade, não é? E se eu percebi bem, disseste, se houver julgamento, portanto, esta é a minha pergunta, se houver julgamento, é julgamento desse sentimento. Se eu me tiver a julgar de porque é que estou irritado ou estou a sentir-me irritada e portanto vou julgar esta pessoa está-me a fazer sentir irritada, esta pessoa cada vez que abre a boca deixa-me completamente fora de mim, só diz disparates, ou ao contrário, porque é que fico tão triste, sou mesmo frágil e sensível, sou tão É. suscetível, Tudo qualquer isso, coisa né? que me dizem, pronto, não é? Por aí, né? Exato, exato. Centenas de frasezinhas que nós desenvolvemos durante o dia, não é? É esse tipo de Inconscientemente, a maior parte julgamento. das vezes. Mas é esse tipo de julgamento que te estás a referir Sim, quando fazemos esse. sim, claro. Ok. Não é que ele não exista. Claro, Uhum, ele vai existir. A verdade é se tu notas que ele está lá ou não. Não é? uhum. É o Sim. notar. O É muito notar. este E o trabalho de também protagonismo que notar. depois lhe damos, não é? Que é, ok, isto foi só um julgamento que surgiu, versus, olha a grande verdade que me ocorreu aqui, não é? E portanto, agarrar-me àquele pensamento que veio Hum. espontaneamente, se calhar até automaticamente, e que passamos a organizar-nos a partir desse pressuposto como se fosse um pressuposto e não só um pensamento que surgiu e Sim, pronto. sim. Por exemplo, uma frase simples que tu disseste. Eu sou sempre. Eu nunca consigo fazer as coisas, não é? Coisas tão simples, não é? Assim, comigo é sempre assim. Eu raramente consigo fazer as coisas bem. Sei lá. Este tipo de coisas. Ok. Todos temos estes pensamentos. Podemos ter. Depende do dia, depende da altura, depende da fase da nossa vida. Tudo bem, não há o problema que ele existe. Ele existe. Se tu notares, tu podes transformar esse pensamento, não é? Podes transformar esse pensamento conectado com aquilo que realmente estás a sentir quando estás a dizer isso a ti próprio, não é? Então, se tu parares ali um segundo e disser assim, sinto-me triste, não é? E isso um bocadinho mais fino dizer assim, o que é que esta tristeza me está a dizer? Tenho uma necessidade de fluidez na minha vida, de poder, o que seja, não é? Portanto, Uhum. conectares aí com isso, então tu transformas aquilo, não é? Portanto, é muito isto, de aprenderes a fazer isto de uma forma clara dentro de ti. E quando começas a fazer dentro de ti, tu começas a saber escutar o outro de uma forma diferente, porque tu já fizeste o trabalho. Uhum. Se tu fazes isso para ti, tu reconheces lá fora. Se tu não fazes isso dentro de ti, não consegues reconhecer lá fora, porque não trabalhaste o teu sensor interno, não é? Uhum. Estas conexões daquilo que sentes, daquilo que precisas, não é? Sim. E isto o Marshall Rosenberg, do livro de Comunicação Não Violenta, diz muito que ah, aprender a conectar com aquilo que está vivo dentro de ti. O que é aquilo que está vivo dentro de ti? São sentimentos e necessidades. Estão sempre a acontecer dentro de ti. Aprenda a conectar com elas. Então este é o trabalho. Parece simples, não é? Este é o trabalho.
Pois, eu acho que não parece nada simples, até porque nós, culturalmente, eu acho que é uma coisa que está mais ou menos massivamente aceite entre nós, a maior parte das pessoas, é que os sentimentos atrapalham muito. Os Hum, sentimentos tornam-nos pois é. muito voláteis, tornam-nos difíceis de controlar, de gerir, não é? As pessoas, se fossem todas menos emocionais, isto era tudo muito mais simples. Claro, claro. Ponho aqui aspas, ok? Porque isto Sim, claro. estou a fazer assim uma espécie de advogado do diabo. Sim, Mas sim, na percebo. verdade é um bocado isso, não é? Porque as emoções tornam-nos turbulentos, tornam-nos assim Hum, muito messy, não é? Muito, lá vêm estas emoções todas a fazer estes loops dentro de nós e durante muito tempo fomos valorizando sermos racionais, não é? O racionalizar, o estar na cabeça. Pessoas que são muito consistentes dão-nos muita segurança, porque fazem que sabemos com o que é que contamos, não têm estas flutuações emocionais todas, não é? Nos Pois, homens, então, isso era ainda mais valorizado. Nos homens, então, é mesmo muito valorizado. As mulheres ainda temos a desculpa dos ciclos verdade. menstruais, com alterações hormonais, mas tudo isso é muito messy, muito. E Sim, parece que andámos a reprimir durante muito tempo este nosso lado. é verdade. Quando tu falas, emerge-me aqui partilhar algumas coisas que me surge, que é verdade. A nossa cultura não aceita ou tem uma relação difícil com medo, raiva, tristeza. Ai, a tristeza não, vamos estar felizes. Pensamento positivo, não é? Exato, Então exato. é sempre um negar aquilo que está a acontecer. Nós. Na comunicação, a forma como eu distingo, eu faço uma distinção bastante grande hum, sobre. Por isso é que eu falo de sentimentos e não falo de emoções. Ok? Uhum, ok. Hum, porque sentimento é apenas uma informação neutra que chega no teu sistema e que dá-te informação. Sinto tristeza, sinto raiva, sinto medo, sinto alegria, sinto o que tu achares. É informação. Uhum, uhum, E atrás disso tem algo importante que tu precisas de comunicar, precisas de conectar, e etc. Quando falamos de emoções, já é uma coisa diferente. Já é uma coisa que tem alguma coisa a ligar, portanto, com o passado. Eu consigo distinguir de uma forma muito clara que é quando no teu sistema, no teu corpo, está uma. Como é que eu distingo emoção de sentimento? Sentimento é uma coisa que me aparece. Agora, por exemplo, posso dizer, sinto alegria porque estou contigo a conversar e a partilhar. Estamos a uhum, partilhar uma mensagem para quem nos ouve. Ok? Chegou essa alegria, eu conectei com ela, percebo o que é que está lá e comunico. Sim? uhum. Agora, imagina que surgiu-me agora uma emoção e permanecia no meu sistema mais de 3 minutos. Estava ali e eu não percebo bem o que é e tudo mais. Isto quer dizer que há aqui uma possibilidade de eu poder curar qualquer coisa que ficou preso, uma coisa que ficou presa quando estava na escola, algo assim, e que surge agora. Uhum, Não ficou uhum. completamente fechado, sabes? Então, para mim, essa é a distinção. A emoção é mais isso, é uma O- informação que está ainda lá para ser trabalhada, uma possibilidade de cura, digamos assim. Ok. E sentimento é uma coisa que surge e eu uso para navegar na vida, para Uhum, partilhar aquilo que está a acontecer dentro de mim, para poder dizer-te qualquer coisa e tudo mais. ok. Então, para Ok. mim, isto facilita-me imenso e traz muita clareza. Uhum. Às vezes pode-se confundir, Sim. e é Olha, tão claro, se está mais de 3 minutos é uma emoção, se não está é informação, é neutra, uhum, informação que tu usas para ti. ok. Eu também distingo emoção de sentimentos e aprendi a fazê-lo a partir do António Damasio. Uhum, Aprendi nada. Adotei a explicação dele. Não, não. Adotei a explicação dele. E para mim também me tem ajudado. E agora estava-te a ouvir e é uhum, engraçado, tem semelhanças grandes. Parece-me é que depois tu atribuis um significado. Pronto, a definição que ele dá e as emoções são no fundo respostas hum, fisiológicas e bioquímicas do nosso corpo, ao qual fomos aprendendo a atribuir um nome. E esse nome, que é já uma reflexão cognitiva do que se está a passar dentro de nós, é o sentimento. Portanto, no fundo, é tomar consciência da emoção e depois atribuir-lhe um nome, passa a ser sentimento a partir uhum, do momento que lhe atribuímos o nome.
Claro que nós não sentimos as alterações bioquímicas como, olha, tenho mais potássio dentro da célula, né? Claro, Não sentimos isso, mas mais é o sentir, complexo. sinto mais contraído, sinto o coração a bater mais depressa, sinto um género de um aperto na boca do estômago, e de Sim. facto, depois ele fala, e isso estava-me a levar para o que estavas a partilhar. Ele depois fala como nós temos a nossa história e como essas emoções e como fomos aprendendo, como as fomos sentindo e como os adultos à nossa volta nos foram ensinando a interpretá-los e os contextos em que elas foram surgindo, aí sim ganham uma história, não é? E depois dentro do nosso corpo fica essa história que as emoções Ah, foram sim. contando. Mas ele distingue assim, que emoções são respostas fisiológicas, basicamente, que nós não controlamos, são automáticas, é o corpo a ajustar-se para nos fazer qualquer coisa, não é? Claro. No fundo a emoção diz-nos, olha, foge ou protesta, ao contrário, fica aí está-se bem, portanto, aí é o sítio Hum, para ficar, hum, mantém. E, portanto, está-nos a fazer procurar satisfazer uma necessidade ou manter ela satisfeita como já está. Aquelas emoções mais positivas, no fundo, é fica aí, aguenta, isto assim é mesmo bom, não é? E o sentimento sim. é basicamente quando nomeias e tomas consciência, passa a ser um sentimento. Hum. Sim, sabes que, há várias formas de nós É vermos isso, a isto questão e é essa. Uhum, o importante não é perceber, se uma está certa ou está errada. claro. Eh, eu tenho sempre, para mim, o que funciona s é o experienciar, eu perceber que: "Ok, isto neste momento funciona para mim", não é? E claro que nós vamos Exato. crescendo e se calhar vamos, refinando, complementando, tendo mais clareza Uhum. Isso, deste exato. trabalho, não é? Que é Sim, sim. E é tão giro também, sabes? Ao mesmo tempo, quando há assim estes encontros de informação, que é perceber, eu adoro isto, eu tenho estas sensações às vezes e acho espetacular, que é quando pessoas que vêm de percursos diferentes, olha, eu e tu viemos de percursos diferentes, e há aqui um momento em que, por algum motivo, faz sentido estarmos juntos, e as nossas vidas cruzaram-se, e de repente chegamos aqui e partilhamos coisas que cada um descobriu no seu percurso e claro. que algumas delas estão tão parecidas, tão idênticas, vindo de caminhos diferentes. É mesmo Sim, é nessa poderoso. partilha que nós Não vamos é? crescendo uns Está com os giro. outros, não é? É, é, Vamos evoluindo. é isso. Ok, Ah, então tu trabalhas a partir daqui, não é? Das emoções, dos sentimentos, esta conexão connosco próprios, aprender a sentir o que está vivo em nós, aprender a descodificar o que é que essa informação quer dizer sobre nós e sim, sobre. portanto, o trabalho aqui da comunicação não violenta, a essência do trabalho, hum, é muito nós irmos para além do sentimento, não é? Uhum, Irmos um nível mais abaixo, não é? É uhum, muito importante nós termos consciência daquilo que sentimos, mas eu tenho percebido ao longo do tempo que não é suficiente, é preciso mais, porque uhum. o ir buscar isso e ter essa clareza dentro de nós é importante para a comunicação, porque não chega só a dizer: "Ah, eu sinto-me triste", não é? Mas se eu disser, hum, hum, imagina, no teu contexto, né, tu trabalhas com casais, imagino, Sim, divórcios e etcétera. Imagina exato. um Uhum, casal a querer aprofundar e querer falar mais, não é? Não basta só dizer: "Ah, eu sinto com raiva". Ok, tudo bem, obrigado por teres dado essa informação, não é? Mas diz mais, não é? Sinto com raiva porque ontem, hum, houve algo que nós tínhamos combinado os 2 e para mim era muito importante que a tua presença estivesse, eh, estado presente, uhum. não é? Já dá outra informação, não é? Como é que é para ti ouvir esta minha partilha? Para mim era muito importante que tu pudesses, dizer-me como é que chega esta mensagem para ti, não é? Portanto, só o sentimento não chega, né? Nós temos que Ok. partilhar um bocadinho mais de nós, não é? Portanto, é Uhum, aprender a partilhar esse mais de nós, não é? E damos-lhe este nome de necessidades humanas ou necessárias. O que é que uhum, estamos a querer ter clareza? É o que é que eu estou a tocar quando toco com o sentimento? Quando toco na tristeza e vou mais fundo, o que é que eu estou a tocar? É quê? É uma necessidade de luto? É uma necessidade de. O que é? De reconhecimento? Porque não houve? É, qual é a necessidade que eu estou a tocar que a minha vida vai ficar enriquecida quando eu passo essa informação para fora? Mas tenho que saber, digamos, fazer esse trabalho de cá dentro para depois dizer. uhum. Então é muito isto, é muito essa arte, isto é uma arte, é uma arte e não é uma coisa nova, porque isto é nosso, isto é nosso, só temos que Uhum. resgatar. O que nós aprendemos é a julgar,
é comparar, não é? E acabamos por ficar desconectados. E é não ser reconhecido, os nossos sentimentos não serem reconhecidos no exterior, não é? A criança cai, chora, magoa-se, vai ter com um adulto, já passou, não é? Isso não é Ouvir nada. isto, ouvir isto, 10 anos, 20 anos, não é? Enquanto Uhum. adultos, estamos com uma emoção e não houve alguém que segura um espaço para nós dizer assim, sim, sim, eu escuto a tua tristeza. Sim, eu escuto a tua raiva neste momento. Sim, eu escuto o teu medo neste momento, não é? Nós não temos isto, infelizmente, cada vez Uhum. mais, também felizmente, obviamente. Então, o que aprendemos é nós fechamos. Dizemos, para que é que eu estou a falar daquilo que está cá dentro? Se quando ponho para fora eu não tenho esse, Acolhimento, não esse é? acolhimento, não é? Uhum. Então, se eu não Uhum. tenho esse acolhimento, para quê? Então nós fechamos. Então, se calhar aos 10 anos já fechamos, ou até antes, não é? Por Exato. isso é que não temos linguagem de sentimentos, não é? Como é que tu estás? Estou bem, estou mais ou menos. Isso não são sentimentos, não é? Então Uhum. já nem sabemos de linguagem, então temos que aprender linguagem, é um trabalho que fazemos, temos que aprender a conectar no corpo mesmo, não é uma coisa mental, este processo é uma coisa embodied em inglês, não é? É Uhum. incorporado, Incorporar. isto é Uhum. experiencial, não é mental, não é? Claro que usamos o corpo, o nosso corpo mental também, mas usamos muito o nosso corpo energético e o nosso corpo emocional também. É muito o Uhum. trabalho que eu faço. Trabalhar o corpo emocional e trabalhar o corpo energético, porque comunicação é uma troca de informação e é muito energética, é muito a ver com presença, é muito estar Uhum. conectado. E isso está a acontecer. A comunicação não é só palavras, é a tua Exato. presença, a tua capacidade de escuta, de sensibilidade, não é? E isto vais cultivando, vais resgatando, Uhum. Então à implica uma medida que te prática, não é? conheces, na verdade. Então Isto é um implica. processo de autoconhecimento, na verdade. Uhum. A comunicação não Uhum. violenta, a comunicação atenta, é um processo Ok, profundo de autoconhecimento, ok. Então que usas começa por aí. transversalmente. Ai, desculpa, Alan, estou a interromper. Sim, sim. Não, não, não. Só estava a dizer, é um processo de autoconhecimento que usas transversalmente na tua vida, Uhum. em Uhum. qualquer contexto. Ok. Então começa por aí, portanto, começa por conseguir reconhecer o que estou a sentir dentro do meu corpo, os sentimentos que estão a surgir, Hum, de onde é que vêm, o que é que eu estou a dizer a mim próprio, como é que me sinto com isso. Ok, hum, começa por aí. E depois, a seguir, ter a capacidade, depois ganhar linguagem para esse tudo que estou a está bem. sentir, a seguir ganhar linguagem para poder comunicar comigo e a seguir poder comunicar com o outro. Não é? Sim. Tu fizeste aí uma pergunta bem interessante que eu acho tão difícil tanto de a fazermos como depois de receber. Quando Hum, estavas a dar o exemplo do casal em que um está a dizer estou com raiva porque estava a contar com a tua presença e não estiveste presente, e como é que tu recebes isto, eu estar-te a dizer que hum. estou com raiva? É uma pergunta tão importante e tão poderosa, mas que é difícil à partida às vezes até de se fazer, porque isso implica eu fazer a pergunta, estar disposta a receber a resposta. Hum, claro. E nós nem sempre temos essa É uma consciência. dança, não é? Isto é É, uma não é? dança. É. E a E muitas partir vezes não desse temos momento, essa consciência que é, eu não quero perguntar determinadas coisas porque eu não vou saber receber a resposta. Eu não quero receber essa resposta. Eu não quero. Ou então quero receber a resposta X e não tenho a pois, certeza se me vais responder X ou se me vais responder Y ou Z. Não é? hum, E como é que também fazemos isto de nos preparar para conseguir receber a resposta do outro? Porque às vezes nem apetece fazer a pergunta porque eu não quero mesmo receber a resposta. aí entra a dimensão da escuta, que se trabalha muito de forma profunda, não é? Trabalhamos a escuta empática, que é, ok, pode haver uma mensagem, eu vou dizer uma coisa que se calhar eu tenho medo de dizer, não é? Então e como é que eu vou receber aquilo que estás a dizer, não é? Então, e se calhar não quero, não quero aquela outra parte. Aí tem a ver com a capacidade de nós nos expormos no lugar do outro e nós percebemos, pronto, sinto medo. Há duas dimensões na escuta. A autoescuta e a capacidade de escutares o outro. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós não conseguimos escutar o outro se não criamos o primeiro passo, que é como é que nos preparamos para escutar o outro. E a preparação para escutar o outro é um trabalho profundo de autoescuta, não é? Porque imagina, se tu me dizes uma coisa difícil de eu receber, não é? E não o disseste de forma cuidadosa, porque que saiu assim. O que acontece? Então não. Quem é que não acontece, não é? Então, se tu estiveres conectado e não ficares presa num lugar de eu vou-me defender, não é? E acolheres isso, tu
conectas e percebes que, quando a pessoa me diz aquilo, eu fiquei com medo, porque eu tenho uma necessidade de segurança. E está a acontecer dentro de ti. E ao mesmo tempo tens a capacidade de perceber, se a pessoa disse isso, o que é que está a acontecer dentro dela? Qual é a necessidade de não estar satisfeita que leva aquela pessoa a ter aquele comportamento que eu não concordo? Sim, mas que eu tenho a capacidade de ouvir para além disso. Então há raiva. A pessoa está a sentir raiva, porque há uma necessidade não satisfeita de escuta, ou de justiça, ou o que seja. Não é? E eu exploro fazendo perguntas sem pretensão de acertar. Porque isto é um trabalho de humildade. Um trabalho de escuta é um trabalho de humildade, é um trabalho de acolhimento. Estás a segurar um espaço para uma pessoa, é um trabalho de amor. Então, tu com este espaço de abertura que tu crias, e esta curiosidade, e esta gentileza de querer saber mais, sem pretensão de querer saber, mas de estar lá apenas, emerge um outro lugar. Diz Rumi, um grande pensador, entre o certo e o errado existe um lugar. Eu quero encontrar-me contigo aí. Então, na comunicação autêntica, nós verdadeiramente experienciamos isso no nosso ser, na nossa totalidade. Porque é este o lugar que nós queremos estar mais. É este lugar entre o certo e o errado. É este lugar em que nós verdadeiramente conectamos. É este lugar em que eu ouço os teus sentimentos e necessidades. E tu também. É um lugar sagrado, é um lugar de transformação. É um lugar de possibilidades, é um lugar de amor, de conexão, como quiseres chamar. Ok. E transforma-te. Transforma-te claramente. Enquanto te escutava, estava a imaginar esse cenário, não é? Desse encontro entre duas pessoas e desse espaço no meio das duas, em que se vão, no meio das duas e no meio do certo e do errado, não é? Onde as pessoas se vão ligar, e de toda essa vulnerabilidade de, olha, eu estou aqui com o que estou a sentir e estou pronto para receber o que tu estás a sentir. E estavam-me a surgir duas coisas. Uma delas é engraçado, há alturas que acontece comigo, vou-te perguntar se também acontece contigo ou não, de não estar mesmo com essa sentir mesmo que é, olha, eu estou-me a sentir de tal maneira fragilizada, não estou preparada para esta conversa aqui e agora, não percebo que não vou receber bem as coisas, ou porque estou muito assustada, ou porque estou mesmo fragilizada, cansada, sinto-me sem energia, e receber agora a informação dessa, para mim vai ser penoso. Eu não quero ter esta conversa neste momento. E tentar preparar a conversa para outra fase, e comprometer-me com isso noutro momento. E outra coisa que também me estava a surgir é nem sempre o tipo de relação que temos com algumas pessoas há espaço para isso, e também poder reconhecer que, olha, entre a relação que nós temos estabelecida, seja por que motivo for, não cabe este tipo de comunicação, porque uma das pessoas, ou porque é muito tóxica, ou porque tem padrões de comunicação muito agressivos, ou muito defensivos, e portanto nós já temos uma história juntos em que estamos de tal maneira magoados, ou em que temos padrões tão instaurados entre nós. Não há esse espaço, e cada vez que eu for para esse espaço a acreditar que agora mudou alguma coisa, vou ser novamente magoado. E portanto, também é uma pergunta, também é um pressuposto, isto é foi o que eu pensei, também é um pressuposto nesta comunicação ser da vontade de ambos esse momento e essa ligação. Ou não, ou mesmo com pessoas com quem temos esta história de comunicação agressiva, de comunicação defensiva, também podemos estar numa comunicação não violenta com pessoas com quem temos uma história ou um conhecimento de funcionamento completamente diferente. Sabes, a comunicação autêntica não depende. O que é muito bonito deste trabalho é que, obviamente, que tu não obrigas ninguém a mudar, não é? Não. Ninguém muda ninguém. Exato. Tu mudas. E quando tu te mudas, se calhar percepcionas a tua realidade de uma forma diferente, não é? Mas ninguém consegue obrigar ninguém a mudar. Mas a verdade é que este processo, se nós tivermos a capacidade de segurar um espaço de neutralidade, e isto não quer dizer que eu não estou conectado com a pessoa, portanto é um espaço de querer saber mais,
e não me deixar afetar, digamos assim, pelas nossas próprias feridas e isso depois ser uma armadilha para eu defender e depois entro num lugar em que no fundo as feridas estão a ser afetadas um do outro e nós conflitos é muito isto, não é? Ahm, depende da nossa, aí depende do nosso trabalho, depende de, do quão disponíveis nós estamos para tocar nesses lugares e depois quando identificamos é assim, espera aí, eu se calhar preciso fazer algum trabalho aqui, se calhar aqui há aqui um lugar mais ferido, eu tenho que cuidar disto de alguma forma. E tomo essa responsabilidade e vou dizer, ok, porque isto acontece recorrentemente, por exemplo, não é? Mas se nós tomamos essa responsabilidade, aí se calhar vai melhorar. Mas a verdade é que mesmo que tu não consigas estabelecer conexão, há sempre uma coisa que tu consegues fazer, e a conexão contigo próprio é sempre possível, mesmo num conflito que tu não consigas resolver. Porque tu consegues sempre escutar-te a ti próprio, se quiseres. E às vezes queremos escutar o outro, queremos que a outra pessoa nos escute e nós não fizemos o trabalho primeiro, que é, então e a tua parte? Como é que tu te escutaste a ti próprio? Como é que tu abriste espaço para conseguires avançar na escuta do outro? Escutaste a ti próprio? Então, muitas vezes o que acontece é esse padrão. Nós trabalhamos muito, que é, às vezes não existe a conexão, porque nós não fomos fundo o suficiente. Era preciso ir mais fundo. Quando nós abrimos cá dentro essa profundidade, há uma outra possibilidade que pode surgir. Mas claro, obviamente pode haver situações em que a pessoa não está mesmo disponível. Mas mesmo nessa situação, tu podes sempre fazer o trabalho contigo. Tu podes sempre cultivar a escuta, a autoescuta, a autoconexão. Sempre. Porque, repara, se não estás sempre numa, aquela pessoa não me escutou, estamos sempre neste registro outra vez. É o Do ter outro. razão, é o querer ter razão de alguma forma, não é? De uma outra forma, não é? Mas eu não sou assim porque a outra pessoa, não sei. E isso nunca mais saímos daí, não é? Isto é uma Sim. roda de hamster que nunca vai. Portanto, temos de fazer uma viragem nessa forma de pensamento, porque a comunicação não violenta é muito. Pensar, mas aqui não tem a ver com processos mentais necessariamente. É uma forma de pensar, de estares diferente e de processos que tu vais interiorizando diferente que muda as dinâmicas relacionais de uma forma diferente. E também falavas de limites. Claro que às vezes, como tu disseste, não estou ainda preparado para ter aquela conversa. É saudável que tu possas ter a capacidade de notar isso dentro de dizer assim, neste momento estou instável, necessidade de fazer uma pausa, preciso de integrar isto para mim de uma forma melhor e comunicas isto à pessoa, olha, hoje não vai dar, vamos ver se conseguimos falar amanhã. Não é? E claro, isso é saudável fazer isso. Às vezes até é bom que isso acontecesse mais, porque às vezes as pessoas querem ir até ao fim e ninguém está preparado para se escutar a elas próprias e muito menos escutarem-se um ao outro, não é? E então é saudável que o possas fazer, dizer assim, não, agora é um não. É um sim para mim e é um não para esta conversa. Vamos pausar, vamos conversar noutro momento que vai ser mais saudável para os dois. Vai nutrir os dois de uma forma diferente. Vai ser mais produtivo. Vamos encontrar mais possibilidades que agora não estamos a ver. Exato. Não é? Exato. Sim. É tão giro. Porque se houvesse. Porque quando temos muita pressa e não queremos adiar a conversa, frequentemente estamos também à procura do certo e do errado. Porque se não estivermos assim nessa tão armadilha. preocupados, não é? Se não estivermos assim tão preocupados com o certo e com o errado, não há pressa, que é, olha, havemos descobrir, havemos lá chegar. Essa é a grande... Não é? O que dá urgência muitas vezes é essa do bora lá estabelecer aqui o que é que está certo e o que é que está errado. Esse é o padrão habitual que tu fazes, não é? Essa é a grande pandemia da comunicação, se quiseres. Que é que nós estamos tão inconscientemente ou conscientemente tão viciados a querer ter razão, e não é por acaso. A educação estimula muito isso, ser o primeiro, ser o melhor, não é? Tipo, Sim. então tu traz isso, tu queres resolver logo. E comunicação muitas vezes não tem a ver com resolver, tem a ver com conectar, não é? Eu faço a distinção grande, não é? Uma coisa é ter razão, outra coisa é conectar. O que é que tu queres? Queres ter razão ou queres conectar? Não Eu é quero sobre mim. conectar tendo razão. Pois, é que não dá, é que não funciona. Mas é que muitas vezes é isto, não é? Eu agora brinco aqui com isto porque muitas vezes é o que vem. Claro que eu quero estar conectado para a outra pessoa perceber como eu tenho razão. Pois.
isso não funciona. Portanto, aí já está esse princípio, Uhum. já não vais conseguir conectar. Porque não consegues, essas duas coisas não conseguem coexistir, né? Conexão ou ter razão. Ou é uma ou é outra. Tens que Uhum. largar uma. Portanto, este trabalho é aprender a largar o padrão e saber observar que tens essa tendência Uhum. e perceberes, não, para que é que eu estou aqui? Qual é o propósito? Qual é o Ok. propósito? É conexão, não é? É ir para aquele sítio do certo e errado. Entre o certo e o errado. Existe um Uhum. espaço. É esse espaço que tu queres aprender a ir. Porque é aí que tu vais ter entendimento, é aí que tu vais perceber o outro, é aí que a outra pessoa que vai perceber o teu lado. E a partir daí fazem outro tipo de Uhum. desenrola de uma outra forma. Uhum. Então, no fundo, é arranjar um sítio onde nos possamos conectar e não tanto para ter razão ou não ter razão, ou para mas para eu, nesse sítio, poder conhecer qual é a tua verdade e poder dar-te a conhecer qual é a minha verdade. Se Sim, depois aí tu vais compreendê-la ou não, ou se vais aceitá-la ou não, é uma coisa. Se eu vou aceitar a tua verdade ou se vou concordar com ela, é outra. Mas eu quero saber. pois, mas não, É isso. permite-me Uhum. substituir essa palavra verdade por nesse espaço o que vai acontecer é um espaço de entendimento sempre, acontece sempre. Porque repara, eu mesmo que esteja em conflito contigo, se tu no perceberes, depois de nós estarmos ali a comunicar, que a minha necessidade é segurança emocional, sei lá, e a tua necessidade é harmonia. Se eu vir isso dentro de ti e tu vês isso dentro de mim, e é claro, Uhum. tu vais discutir comigo isso. Pois, Entendes? sim, não, É não, indiscutível, sabes porquê? sim. Porque nós estamos a Uhum. falar de um lugar particular. Estamos a falar Uhum. de necessidades humanas universais. Uhum. Eu Mas- preciso delas como tu. Naquele momento tu precisas Exato. delas e tu também precisas. Uhum. Portanto, não vai haver discussão. Mas depois vê a parte 2, não é? Que é, ok, se eu sei que tu precisas de segurança e se tu sabes que eu preciso de harmonia, mas agora temos que fazer coisas, não é? Temos que fazer Aí vamos, qualquer coisa. aí vamos ver. Isso é fácil. Essa é a parte fácil, como eu costumo dizer. Então, Ah, com é? isto que tu precisas e com isto que eu preciso, o que é que podemos fazer? Que vai ao encontro das duas necessidades. E o belo disto é que é sempre possível. Só que nós Uhum. não navegamos nesse território. Nós não estamos a navegar nesse território normalmente. O território que tu navegas é um território de julgamento. Eu estou-te a convidar aqui para ir para um território Oh, entre o certo e o errado. É outro território. uhum. Portanto, às vezes é difícil de nós percebermos isto sem experienciarmos este. Porque tu estás a pensar ainda neste. Uhum. Então é mesmo isso cair dentro do teu sistema e dizer, espera aí. É que às vezes uma coisa é perceber o que é necessidade mental. Outra coisa é sentir no corpo e perceberes, uau, aconteceu conexão aqui. Eu fui verdadeiramente escutado. A pessoa verdadeiramente escutou-me a mim. Eu consegui escutar a outra pessoa. Uhum. Isto é um lugar diferente. É mesmo um lugar diferente. É um lugar especial. Uhum. E é um Então é isso lugar que eu para todo ajudo o as tipo de pessoas a fazer. relações, Alan? Hum? Sendo um lugar tão especial, é um lugar para todo o tipo de relações? É um lugar para todo o tipo de interação? O que é que queres dizer exatamente com essa pergunta? Olha, Se pronto, por funciona? exemplo, porque há níveis diferentes de intimidade na relação, não é? E há relações diferentes, há relações mais próximas, mais íntimas, há relações mais, mais distantes, mesmo fisicamente, ok? São pessoas que eu Uhum. vejo de vez em quando, Claro. são relações muito práticas, pragmáticas, funcionais do dia a dia, não é? E que, portanto, têm níveis de intimidade e de interseção emocional diferentes umas das outras. Um, Mesmo nessas relações mais formais ou relações mais. Há relações que nós mantemos porque elas fazem parte. Olha, estou aqui a pensar no meu contexto específico, pais separados, não é? Em Uhum. que as pessoas tiveram uma relação, separaram-se e o que as mantém ligadas são os filhos. E portanto, aquelas pessoas vão forçosamente ter que comunicar. Sabendo nós que não comunicar também é comunicar, aquelas duas pessoas vão ter sempre que comunicar. E às vezes há pessoas que para elas preferiam não ter este tipo de relação. Que se não tivessem filhos, cada um ia à sua vida e nunca mais se iriam ver. Claro, claro. Só que têm filhos e em nome dos Por acaso filhos. tem filhos. Exato. Então têm filhos, em nome dos filhos e da necessidade dos filhos, irão comunicar. Só que
este nível de interação pode ser bem diferente de uma Hum, relação que é desejada, de uma relação em que eu quero estar mesmo, que tu me conheças profundamente e quero sim, conhecer-te profundamente. São sim. diferentes, certo? É Sim, uma pergunta, ou tu achas sempre. Eu estou-te a dizer isto porque é uma realidade muito comum no meu sim, contexto. Não sim. é sempre. Há pessoas que estão separadas e estão conectadas e estão Claro, muito claro, claro. cooperantes e querem mesmo. Olha, já não te conheço, já nos parámos há tanto tempo, estou-te a ver a transformar e é tão bonito de ver Claro, e tem claro. esse reconhecimento São uns com bonitos. os outros e é espetacular. Mas às vezes também há relações que terminaram e pode ter sido uma coisa muito protetora e ainda bem que terminaram porque o nível, às vezes até de agressividade que havia dentro daquela relação era prejudicial. E portanto houve esse corte, essa separação. E os níveis podem se manter apesar da separação, e portanto há uma parte que tem que manter a Uhum. ligação, mas em níveis saudáveis que não levem para esse território, aproveitando em que está muito já padronizado aquela interação agressiva. Sim. Não é? Mas tem que se fazer, olha, temos que combinar como é que é a escola dos miúdos, temos que combinar a ida ao dentista, temos que combinar comprar os Claro, materiais. logística A mínima logística, exato. E numa que relação, numa troca imagino saudável. eu que não é preciso. É uma pergunta. Sim. Eu diria, não é preciso para isso termos uma relação tão íntima, Profunda. Sim. profunda, de sentimentos. Há níveis de. Olha, então vamos começar de outra maneira. Há níveis de comunicação, tipo comunicação superficial, será funcional, ou só aquela social do Pode, olá, bom dia, tudo bem? Depois um outro pode, nível. po- pode haver, hum, quer dizer, pode haver, mas, por exemplo, neste caso de concreto que tu trazes, eu duvido que só uma coisa muito funcional possa ser um benefício para todos, não é? Pode ser Oh, mais fácil, não é? ok. É melhor eu não me envolver muito emocionalmente, porque isto agora já acabamos a relação e agora vamos ser tratar de logística, não é? Uhum, Pode, pode, mas será que é mesmo verdade ou é mais um medo de uma das partes, não é? De ir mais uhum, fundo? Será que é um medo de se vulnerabilizar, de se mostrar, não é? Será que é o homem que não se quer mostrar e ainda está com ressentimento? Será isso? uhum, Será que ele não está a alargar o ressentimento? O que é que o está a impedir de ir um pouco mais fundo? O que é que o uhum, está a impedir de- de pedir ajuda, uhum. Então não tu é? achas que pode ser possível, numa fase, se calhar inicial, fazer esta comunicação mais distante e mais funcional e prática para ganhar tempo e a par e fazendo um trabalho individual com cada um dos elementos para eles aprenderem e desenvolverem essas ferramentas de comunicação não violenta primeiro consigo próprios e depois à frente Sim. conseguirem fazer na relação? É isso? O que eu tenho observado das pessoas com quem trabalho, é isso, hum, eh, é triste dizer, há uma certa tristeza que surge em mim quando digo isto, mas a verdade é que nós somos seres muito tecnológicos ainda, mas em termos de comunicação nós somos ainda, e digo eu também, né, portanto, eu estou em crescimento, tu estás em crescimento, quem Uhum, nos ouve também está em crescimento. Comunicar de uma forma que eu aqui estou a propor, e cada vez mais há interesse porque a, a- a- a vida está-nos a convidar para isso, a aprofundar mais, para irmos mais fundo, para curar aquilo uhum, que nos está aqui a magoar, não é? E que está a criar essa violência, não é? Pela linguagem que acabamos por ter, pela educação que temos. Hum, a verdade é que comunicar desta maneira é um convite para tu cresceres, não é? Na verdade. uhum, É um convite para tu mostrares uma parte que tens vergonha ou para revelares o teu medo, especialmente nos homens, que eu também faço trabalho com homens, é forte, não tem medo, não é? Não é, é para amoleceres um pouco, sabes? E ok, pode ser funcional, mas vai haver um momento que tu precisas de ir um bocadinho mais para além disso, não é? Porque uhum, como é que tu resolves isso que está a acontecer dentro de ti, não é? Vais ficar em ressentimento, que é o que acontece na maior parte dos casais. Estão em ressentimento constante, e até inconsciente, é um ressentimento completamente inconsciente. uhum, Não expressaram. Como é que tu te livras entre aspas, da raiva que lá está, aquilo que não disseste, não uhum. é? Aquilo que ficou por dizer, aquilo. Hum. Como é que tu te Ok, libertas disso, não ok. é?
é um convite a trabalhar-te a ti próprio, podes fazer isso individualmente, contigo, mas se calhar às vezes há um momento em que tu precisas dizer à mesma pessoa que a mulher, por exemplo, que tu te separaste, diz um bocadinho mais fundo, não Uhum. é? E deixares vir a tristeza daquele luto. Permitiste fazer o luto, não é? Largaste os sentimentos ou vais chegar a carregá-los, Uhum. não é? Então, e como é que fazemos isso? É através dos sentimentos e das necessidades. Como é que tu curas isso? É permitires sentires, é permitir, aprenderes a sentir, é permitir ir mais fundo e a perceber aquilo que é, uau, esta minha necessidade de harmonia ou de reconhecimento é profunda, está aqui mesmo. Eu agora toquei nela. E é Uhum. verdadeira, não é? Estás a experienciar, abriste-te, Ok. ouviste-te e até conseguiste expressar isso para fora. Então isso Uhum. é magia que acontece, é crescimento, é cura, é o que tu quiseres chamar. E essa magia acontece se conseguirmos também entregar isso ao outro, à outra pessoa. Se não se conseguir, se não nos permitirmos ou se não conseguirmos entregar isso à outra pessoa, não vai ter esse efeito de descompressão ou de cura ou de magia. Não? Sim, É a eu tua acho que faz. experiência que não. Ok. Pode fazer sentido fazer. Embora às vezes tu podes fazer um trabalho de cura com alguém que até já não está cá, não é? Uhum, uhum. Não é? Ou lá está, Essencialmente outra pessoa dizer-te, olha, estás a fazer esse teu processo, ok, é teu, não me envolvas nisso, eu não quero estar claro, envolvido nisso. claro, claro. Eu não Cada quero mais caso é um saber o que é que caso, tu quer dizer, sentes ou não. É contigo, olha. Como é que. Há estudos sobre isto, ou há trabalho feito sobre isto, por exemplo, em estabelecimentos prisionais com pessoas que cometeram crimes, por exemplo, ou hum, com pessoas que são agressores ou de violência, em episódios de violência doméstica, às vezes muito sim, reiterados. sim, felizmente. Há coisas feitas nesse sentido. Eu, Ahm, eu conheço um pouco sobre trabalho de prisões, por exemplo, uhum, e especificamente um trabalho de comunicação não violenta feito em prisões. Há uma coisa muito bonita que se aprende na comunicação não violenta autêntica, que é, às vezes nós confundimos necessidades humanas universais, amor, harmonia, segurança, estas coisas que todos nós precisamos. Tu precisas, uhum. eu preciso, eu não vou questionar contigo, é inquestionável, Exato, não sim, é? sim, 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 É a sim. linguagem comum. Nós aprendemos a ter uma linguagem comum, um chão comum, aprendemos a ter o chão comum. Nós estamos habituados a julgar. Portanto, essa distinção entre necessidade e estratégias para ter aquilo que quero são coisas Uhum. diferentes. Porque repara, houve uma partilha muito Ai, gira de uma pessoa que foi presa, que a pessoa, naquele momento, roubou para poder trazer aquilo que precisava para casa. Ok? uhum. Que era a única forma, era a única estratégia que ela conhecia para ir satisfazer uma necessidade de segurança em casa, financeira, de conforto. Agora repara, não havia consciência de qual era a necessidade mais profunda. A necessidade mais profunda era segurança, conforto, harmonia em casa. E a pessoa usou uma estratégia para ir Uhum. buscar, não é? Roubando para ter dinheiro para ir buscar aquilo. E lembro-me de uma coisa que li num livro algures, penso que não era do Marshall Rosen, era outro livro, que ele dizia e chorava profundamente, hum, chorava mesmo, conectado, e a perceber se eu soubesse reconhecer as minhas próprias necessidades, se me tivessem ensinado a reconhecer aquilo que é importante para mim, eu Uhum. hoje não, eu não estaria estado preso 20 anos. Então, é uma história profunda para mim, pelo menos, Uhum. Sim, sim. sinto, hum, por um lado, alegria pelo potencial de levar as pessoas para um outro caminho, por um lado, tristeza também de, uau, um ser humano, porque não aprendeu uma linguagem de se conectar com ele e perceber aquilo que é importante para ele, confundiu necessidades com uma estratégia de roubar e teve aquela consequência. Não, e aquilo é muito profundo, caiu na pessoa e a pessoa, uau, caramba, Uhum. não é? Uhum. Então é este nível de trabalho que podemos fazer com isto. E obviamente há bocado falavas da profundidade e níveis de intimidade. Nem sempre temos um nível de profundidade enorme. Obviamente que não, todos temos a nossa vida. Às vezes é mais mecânica, às vezes é mais logístico, mas também há espaço para a intimidade. Há um conflito, não dá para falar de manhã.
vamos falar à noite, vamos falar no final da semana, vamos criar uma pequena conversa. Estamos os dois presentes. Uhum. Vamos transcender o certo e o errado, vamos pôr os julgamentos na mesa, identificá-los e vamos falar para além disso. Uhum. E aí nós unimos, nós criamos ligações. Então, desse das prisões conheço essa história e pronto, eu vou partilhar contigo. Uhum. Para mim é muito inspirador, sabes? Sim. É muito inspirador, porque pode ser mesmo transformador, se nós o que quisermos. Uhum. Um, Estou aqui também a querer ligar-me. Olha, porque estou a sentir, olha que engraçado, estou aqui Hum, a ir frequentemente para este lugar defensivo de, olha, há um limite à comunicação não violenta, porque há relações que às vezes, pelo seu caráter violento, ah, exigem de nós alguma cautela e algum cuidado. Isto é o que está. Estou a partilhar assim hum, online o que me está a vir. E sim, depois, sim, que engraçado, estou a sentir isto, mas ao mesmo tempo, esta minha vontade e desejo de saber mais e de aprender mais sobre a comunicação não violenta também deve estar a querer dizer qualquer coisa. E afinal, mas exatamente o que é isto da comunicação não violenta, não é? É o que comunicarmos de forma não violenta é exatamente o quê? Nós podemos comunicar de forma não violenta com alguém violento? Ou sim, podemos receber a violência do outro como a sua estratégia sim. mal aprendida ou bem aprendida, mas uma má estratégia de comunicação? Como é que nos posicionamos nisto? Se é que há uma forma de posicionar? Pronto, isto está pouco elaborado porque estou a fazer assim quase Sim, verborreia sim. do que me está a surgir. Grato. Sim, é possível criar conexão com alguém violento à nossa frente. É exatamente esse o trabalho no seu extremo, não é? Este Uhum, trabalho que tu podes usar para com o teu companheiro, com o teu filho, não é? E ainda te criares mais intimidade e gerares mais clareza nas tuas trocas diárias, não é? uhum, O teu filho chega da escola e tu sentes que está qualquer coisa a passar-se, não é? Não é? E podes estabelecer uma pequena comunicação exato. com ele, estás triste, Uhum, o que é que se passa? Queres partilhar alguma coisa? O que seja, não é? ok. Por outro lado, também temos conflitos. Quem não tem conflitos? Que ponha o dedo no Uhum. ar, não é? Todos Exato, temos exato. conflitos e temos uma lista de conflitos. E ainda bem, não é? Porque conflitos é uma coisa que a gente desconstrói neste trabalho também, porque conflitos é só sabedoria a emergir do sistema. O sistema é o conjunto de duas pessoas ou de mais. Se nós tivermos a capacidade de escutar conflitos, vamos para além do conflito. Se nós tivermos medo, não vamos aprofundar. Os níveis de profundidade não vão ser tão profundos. Atrás Uhum, do conflito há necessidades. É só isto que nós temos que aprender a fazer. O que é que está por trás do conflito? Necessidades humanas universais não satisfeitas. Então eu aprendo a saber o que é isso. E até uhum, criar consciência no outro para ele que possa ter essa própria pessoa tomar consciência. Porque a escuta tem um poder enorme. A nossa presença e a nossa escuta faz com que a outra pessoa tome consciência. E é isto que nós trabalhamos também no nível da escuta empática, que é uhum, aprender a escutar num nível profundo em que o outro começa-se a ver ele próprio. Mas para nós fazermos isso, nós temos de estar bem enraizados, bem conectados, para criar esse espaço mágico da uhum. comunicação autêntica, como eu gosto de chamar. Mas Essa tu fazes ligação. essa tu fazes essa distinção, não é? Entre a comunicação não violenta e tu trazes a comunicação autêntica. E- Simplesmente porque eu não trabalho só com comunicação não violenta, eu integro, por exemplo, aquela distinção que eu te falava de sentimentos e emoções é um trabalho Uhum, diferente, por exemplo. Com a minha companheira nós vamos à parte sistémica também, trazemos constelações para ver a parte relacional numa perspectiva mais visto de cima, não é? Aquela uhum, coisa, como o meu filho é fácil, com a minha filha não é fácil, com o meu pai é fantástico a relação, mas com a minha mãe é sempre complicado. uhum, E que nós, e conflitos assim mais vistos de cima, não é? Eh, Existe nos nossos próprios sistemas familiares. Porque por mais melhor comunicação que possas ter, pode haver oportunidades de tu trabalhares, não é? uhum, Porque se isso vem ao teu sistema, pode ser uma oportunidade de tu trabalhares, não é? Às vezes o meu filho é complicado. Então, a pergunta é, o que é que o teu filho está a despertar em ti que tu ainda precisas trabalhar?
Uhum. Depende de ti, não é? Uhum. Também é uma componente, não é porque não é só de um lado, não é? Conflitar já é só de um lado. Não, isto é 50-50 ou Claro, algo assim, não é? embora com os filhos seja um bocadinho diferente, não é? Porque nós, como responsabilidade parental, parece-me a mim que temos, e como maturidade de adultos maduros, à partida conseguimos trazer para a relação um contributo um bocado diferente do Sim, que as e temos de crianças tomar mais possam trazer. responsabilidade, não é? Enquanto eles Exato, são mais assumir pequenos, não mais é? essa responsabilidade, E exato, neste caso é exato. trabalharmos mais, a dizer assim, espera aí, se eu fico aqui armadilhada com uma coisa destas, que partes é que eu preciso daqui de escutar em Uhum, mim, uhum. para que possa ser mais interessante ou mais saudável neste desenrolar entre nós, por exemplo. Portanto, isto também não é linear, isto é tão Claro. complexo, Uhum, relacionamentos é complexo, é algo uhum. complexo. Sim. Mas Olha, eu ando a ler um autor, o Jason Gadis. Ele diz uma coisa interessante que é os conflitos são sempre e só conflitos internos. é o Os que eu con- acho. Também, pronto, estava-me a soar. Estava-me a soar. São sempre e só conflitos internos. E no fundo, quando nós conseguimos escutar o nosso conflito interno, compreender o nosso conflito interno, resolver o nosso conflito interno, à partida vamos conseguir que não haja conflito externo, ainda que não tenhamos que forçosamente estar de acordo uns com os outros. Ele também sublinha Pois, muito isso. claro que não Que a necessariamente. resolução do conflito não passa por ok, estamos agora na mesma página, concordamos exatamente com o mesmo conteúdo, concordamos exatamente com a estratégia, concordamos com o que tivemos o que achávamos que era o conflito. Porque na verdade o conflito era a tal interno. Quando tu estás numa dinâmica em que tu tens uma estratégia para chegar àquele sítio que tu achas que é aquela forma e aquela pessoa também acha, tipo, é difícil, não é? Aham. Agora aqui é mais ao contrário. Ok, o que é que tu precisas e esta pessoa, o que é que eu preciso? Duas pessoas. Eu percebo o que é que tu precisas e tu percebes o que é que eu preciso. Sim, senhora. Ok, com estas duas necessidades, o que é que podemos fazer que serve para os dois? Este é um Uhum. pensamento completamente diferente, né? Porque nós não vamos forçar a nossa forma de fazer e achar que não, aquilo é verde, não, aquilo é azul. Não. Qual é a necessidade que está aqui? Qual é a necessidade que está ali? Aí é muito abundante mesmo, não é? É aquela Uhum. imagem. É como se tu tivesses uma árvore com maçãs, não é? E tu estás muito habituada a pôr assim a mão e apanhares a maçã, estás a ver? E tu queres apanhar aquela maçã. É aquela que está naquele galho, que é aquela que tu queres, sabes? Uhum. Ok. Às vezes a comunicação é isso, e o outro quer apanhar a outra maçã, e estamos ali todos. Não, se tu olhas um bocadinho para baixo, há imensas maçãs no chão, há imensas possibilidades. Quando tu começas a levar a tua comunicação para o nível de necessidades humanas universais, tens imensas soluções, imensas formas de fazer, Uhum. imensas. Ok. É mesmo muito diferente, não é? Uhum. Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, imagina que temos um conflito, tens uma necessidade de harmonia, eu tenho uma necessidade de justiça. Não é? Nós vamos Hum. conversar e perceber assim, como é que tu nutres essa necessidade e eu também nutro esta, para este contexto que nos está aqui a unir. E vai haver muitas possibilidades. Porque já estás para além daquilo que é certo e errado. Tu já percebeste o outro, onde ele está, e eu também já percebi o teu. Portanto, é outra conversa, sabes? Uhum. Então ok, olha, também há aqui maçãs no chão. Olha que tal eu ficar com metade das maçãs e tu ficares com metade das maçãs. Está bem para ti? Sim. Olha que bom. Eu até fiquei mais do que. Para além da maçã que ia apanhar, ainda fiquei aqui com 3 quilos de maçã. Sabes? É um bocado isto. É que nós, na comunicação, muitas vezes estamos a operar na escassez e não na abundância. E esta é uma comunicação de abundância, de possibilidades. Uhum. Nós estamos habituados à comunicação da escassez. É como eu quero. Não, é como eu quero. Não, tu não tens razão. Então vamos ver qual é a melhor forma, porque o que for a É uma melhor. luta. É exato, é uma É luta uma dali luta. de poderes. Há sim pressupostos em relação à comunicação autêntica, de género, coisas proibidas, porque se fizeres isto então não é comunicação autêntica. Por exemplo, imagino que enfiar um estalo na cara de outra pessoa que não faz Claro, parte claro do que não. repertório da comunicação autêntica. Claro que Chamar sim. nomes, humilhar, pronto. Essas são aquelas coisas evidentes, não Sim, é? claro. Obviamente isso não precisamos dessas estratégias. Há quem as faça,
Sim, mas aí não está a Ah, utilizar a comunicação autêntica, com toda a não certeza. pressupõe isso. Não Uhum. O que é que pressupõe? Olha, pressupõe não manipulação. Ok. Porque tu às vezes podes estar num lugar de querer, com este processo, chegar àquilo que tu queres. Não é isso que se trata. Isto é um processo de autenticidade. É, é verdadeiramente geras uma conexão e largares aquilo que tu achas, não é? Porque tu tens a confiança que quando te escutas e quando as pessoas conectam, há abundância para todos. Portanto, pressupõe que estás nesse lugar de falar. O que é que pressupõe mais? Pressupõe que estás num novo mapa de sentimentos, ou seja, e isto pode parecer uma coisa muito banal, mas a maior parte de nós está no velho mapa de sentimentos. O que é que eu quero dizer isto? Vou dar assim um exemplo muito, muito simples, pois quem quiser assim ter curioso pode sempre voltar a contactar-nos. Muitas vezes, sem perceberes, tu dizes, eu estou ok com a raiva e com a tristeza, não sei o quê, mas na verdade não é bem verdade. Tu tens relações estranhas com a raiva, por exemplo. Raiva é barulhento, raiva é perigoso, raiva é alto, raiva... Então tu não sentes raiva. Tu não permites sentir raiva. Então estás no velho mapa ainda, tipo, raiva é mau. Ou Uhum. tristeza. Não, tristeza às vezes, mas não é sempre, porque isto pode depois ficar lá no fundo e tal. Então, se ainda tens essas relações com sentimentos, estamos ainda inconscientemente, isto não estou a dizer que é certo ou errado, ok? É Ok, sempre ok. que é. Ainda podes estar a navegar no velho mapa de sentimentos. Então, aprender a navegar um novo mapa pressupõe que tu tenhas que navegar neste novo mapa. E isso quer dizer E que vês que não há sentimento, emoções, não há sentimentos errados nem certos? não é positivo nem negativo. Uhum. Sentimentos é simplesmente informação neutra que surge em ti, que dá a dar alguma informação. Te convida depois a ir perceber qual é a necessidade, a necessidade que está lá. Ok. Porque isto é uma coisa muito interessante que eu trabalho muito e parece uma coisa muito básica, mas se tu não estiveres a navegar no novo mapa, tu não estás a ter não estás a fazer este tipo de trabalho. Ok. Ok. Porque não te permites sentir. Uhum. Muito trabalho é como é que voltas a sentir verdadeiramente? Não só estou a Uhum. dizer na cabeça, não é? Eu sinto e vou ver à lista. Não, não é isso. Exato. É o sentir cá dentro no corpo. O Aham. sentimento é algo do corpo. Uhum. Ok? Pressupõe que tu sintas o teu corpo bem e percebas a subtileza desses sentimentos e que consigas partilhar com clareza. Uhum. E o com clareza quer dizer. Olha, eu vou-te dar assim um exemplo concreto. A questão da raiva, por exemplo. Hum, Eu tenho imenso carinho, quem nos ouve sabe que eu tenho imenso carinho pela raiva. Acho que é uma emoção, é um sentimento poderoso e que nos leva, ou que me leva, ou que me tem levado a fazer coisas que se calhar de outra maneira não conseguiria fazer e se calhar a enfrentar situações que de outra maneira não conseguiria enfrentar. E ok, reconhecer a raiva foi um processo e agora recebo-o com todo o carinho, ok. E agora expressá-la. Quando é para expressar raiva, há uma parte de mim que diz: calma, tens que a expressar devagarinho e com muita generosidade e num tom de voz muito sereno, pausado. E eu aí sinto que há qualquer coisa de errado, que é como se, bolas, É, mas isto não está certo, porque eu estou mesmo furiosa, eu não vou pois, só dizer que estou zangada, eu estou mesmo zangada. E portanto, claro. como é que eu posso mostrar que estou zangada, porque é zangado que me sinto, e não fazer aquele papel do zangado, mas sereno? Hum. Olha, eu a comunicar para ti como estou tão, tão furiosa, estou mesmo passada, sabes? E depois, mas depois, Claro. pá, porque eu quando estou zangada, para mim é difícil baixar, já não preciso estar aos gritos, já não preciso disso, mas para mim é difícil baixar o tom e falar pausadamente, tranquilamente, porque se eu estou zangada e estou a sentir a zanga e vou expressar a zanga, para mim é incongruente, Sim. não, o tom não está ligeiramente levantado, ligeiramente, não, claro que sei que não ir direito à outra pessoa e aproximar muito, isso é agressivo, não quero fazer isso, estar com gestos muito bruscos na direção da outra pessoa, a mesma coisa, não quero, eu só quero estar zangada sem que a outra pessoa se sinta ameaçada por isso, e portanto, Hum. ok, mas esta ideia de que tem que ser muito serena e airosa a explicar a raiva, ao contrário, estou muito triste, mas não posso estar muito deprimida. Tenho que dizer assim com algum ânimo a minha tristeza, porque senão aquilo é muito depressivo. Pois.
isso é um exemplo que tu estás a dar, é que acabamos por inconscientemente, e são coisas muito subtis, há a tendência de nós estarmos com medo da raiva. Eu até, sim, mas devagarinho. Porque senão pode ser perigoso, porque senão a pessoa pode achar que eu sou uma má pessoa, porque senão pode magoar, não é? E aqui também há uma distinção que nós trabalhamos, que é uma coisa é raiva consciente, outra coisa é raiva inconsciente, não é? A verdade é que nós aprendemos, nós sabemos muito a utilizar a raiva quando estamos a explodir. Essa nós sabemos fazer. E essa é a raiva inconsciente que nós não queremos. Que é, nós acumulamos tanto e não expressamos, tarará, depois, pum, rebenta. É Exato. tipo bomba. Exato. E tudo bem, às vezes é bom rebentar, não é? A questão é aprender a expressar a raiva em níveis mais baixos de percentagem, se quiseres. Vamos usar assim uma linguagem simples, sabes? A questão é, sabes usar 5% da tua raiva? Ok. Ah, não, pois. O que é normal é nós usarmos toda a raiva, tipo 100%, já Boa. arrebentou. Já Aham. mandamos a pessoa para o outro lado, já foi. Não é? Uhum. Já dissemos uma coisa ao nosso filho que não queríamos, a nossa mãe já levou com uma coisa, pronto. O que é que aconteceu aí? Não há um trabalho de conectar com a raiva e de lidar com ela de uma forma mais regular para eu conseguir usar pequenas percentagens de raiva. Como tu dizias e muito bem, a raiva é essencial para tu, é aquilo que te move, é energia, é criação, é co-criação, não é? Tu Sim, aquilo que sim, sentes sim. raiva é aquilo que te importa, não é? Não é por nada se calhar estás a fazer esse trabalho, não é? Então, raiva consciente, bem usada, faz com que tu contribuas e contra o teu propósito, se calhar, sabes? Ou, não é? Então é muito importante a raiva. Portanto, não podemos estar no velho mapa. Raiva é mau, não sei o quê. Não estás conectada. Se não estás a conectar com raiva, tristeza, medo e pelo menos alegria, essas quatro bases. Se não estás a sentir essas coisas, nós não estamos vivos. Não temos informação para comunicar. Nós não temos informação para a nossa vida. Para decidir. A raiva é a energia dos limites. Agora não. É o sim ou não. É aí que vem a raiva. Para acordares e levantares cedo, tu usas um bocadinho da raiva, senão não acordavas. Eu por acaso acho que não Sabes? sinto essa necessidade. Uso outras Não, coisas, mas mas sinto a raiva, raiva, sinto a necessidade para tanta coisa da raiva. sim, mas o que eu quero dizer é que eu estou-te a falar neste nível mais baixinho, Baixinho. mais baixinho, porque aquilo que te faz levantar às 6 da manhã e eu vou fumar um pequeno almoço e vou preparar isto, nós é que não temos esta ligação e Ok. não temos esta distinção de que isso é raiva, mas isso é raiva. É? Ok. Uhum. Mas nós estamos habituados àquela raiva que é para arrebentar quando a gente fala alto, não é? É. Isso também é. Mas esse é mais inconsciente, se calhar. E isso é uma aprendizagem, sabes? Esse trabalho de conectar com esta vida, com esta energia. Ok. Agora, simplificando estas quatro raivas, Exato, né? simplificar imenso. Percebes? É importante, mas tu não pressupõe este trabalho que não podes estar no velho mapa. Senão não vais ter acesso à informação, sabes? E Ok. isso é uma aprendizagem, sabes? Uau. Yeah. É incrível. É outro nível de Pois é. usar a tua energia, Sim, o sim. próprio poder pessoal. É verdade. Sim. E nos dois sentidos, olha, quando estava. Eu agora veio-me à memória um episódio bem recente em que um das. Não diria crianças, porque já só tenho criança mesmo, só tenho já uma que tem 7, os outros já são todos mais crescidinhos. Mas um dos miúdos, num episódio aqui de um conflito entre nós, levantou a voz. E isso depois foi comentado em setting de terapêutico e o terapeuta mencionou coisas como não pode levantar a voz à mãe. Velho Foi mapa. curioso. E foi curioso que a minha reação foi imediata de eu não me importo que levante a voz. Eu não me importo. Se está tenso emocionalmente, se precisa levantar a voz, para mim está ok que levante a voz. O que é que não estava ok para mim? E foi conteúdos, e aí depois falámos sobre os conteúdos. São coisas diferentes, não é? Que são coisas diferentes. Claro. E eu depois dei para mim a bater de frente com o terapeuta exatamente isso, que é, eu estou ok que me levantem a voz, se for necessidade naquele momento. Claro que não estou ok que mandem os berros pela casa e que, mal, e que tratam de mal. bagoa e Exatamente, não é? E que venha gritar com o nariz encostado ao meu. Não é isso que estamos a falar. Mas se a pessoa está emocionalmente muito lutada, se aquilo está a vir em forma de voz aumentada, deixa vir, não é? para mim está mesmo ok. Isso. E agora lembrei-me disso, que é,
eu também ter espaço para fazer isso, mas também deixar que outra pessoa tenha espaço para fazer isso. E mesmo que essa pessoa seja um filho, e que nós às vezes depois desigualamos a relação quando é um filho, como se houvesse ali uma superioridade nossa e uma inferioridade Sim. do filho em relação a nós. Perdão. Então, estavas-me a falar que os pressupostos, o não querer manipular, essa foi assim bem forte, né? Não querer manipular, eu não vou com isto com uma segunda intenção mascarada de comunicação autêntica, mas que na verdade esconde a minha intenção de te manipular. A outra, a segunda era Dos mapas, não é? dos mapas, exato, Faz obrigada. ou não. Sim. Exato, o novo mapa e assumir o novo mapa na sua totalidade e não fazer assim só quando dá jeito de fazer. Outro, um pressuposto, talvez, há muitos, mas vamos falar aqui de alguns, Exato, mas vamos assim, falar de todos. o que dirias essencial Um, para quem um está também, a um que é, interessar-se pelo tema? um que também é interessante, que às vezes pressupõe que tu possas mesmo ser autêntico, porque às vezes pensa-se que comunicação não violenta é estou sempre simpático, escuto muito, não é? Estou sempre ali, Sim, muito compassivo, sempre. compassivo, Sim, e não é? exato. Sim, Não, sim, sim. não, não é isso. Ser autêntico é falar daquilo que é importante para mim. E se às vezes eu tiver que dizer, olha, nós falámos, já a semana passada, com o teu filho, por exemplo, que era importante que esta tarefa, por causa da nanã, fosse Exato. feita. É mesmo importante que isto seja feito. Não é só, não é, olha, vai, se faz favor, fazer. Não, Exato, e não, já combinámos isto 30 vezes, não, continuas a não é seres cumprir. assertivo, sabes? É Claro. usares um bocadinho da tua raiva para dizer isso. Não tem mal nenhum. Não tem Uhum, mal nenhum, não é? Porque é, é um limite que estás a pôr, não é? É a educação, se calhar também. Portanto, uhum, pressupõe também que tu tens que te abrir para um lugar de. Eu não sou só. Eu às vezes gosto de usar o nice boy ou nice girl. Não é? Isso é uma uhum. armadilha. Ninguém é sempre bonzinho. Isso é uma armadilha, não é? Até pressupõe uma certa uma sombra aí, uma certa superioridade, não é? Eu sei mais do que Exato. tu. Eu Então, consigo estar sou a sempre pessoa por que, cima não é? disto. Que não sai Não, do salto. Eu sou a pessoa que não sai não, do salto. não, eu sou sempre aqui neste patamar. Uhum, Não, não, isso não é verdade, não é? Eu estou muitas vezes num lugar de, ok, de acolhimento, mas posso estar num lugar de, não, agora é assim, não é? E isto com respeito, ok? Eu não estou aqui, claro. não estou a tentar, com conexão. É possível tu pôres um limite com conexão, Uhum, mas tens de estar cá dentro, nesse lugar, yeah. porque senão não é recebido dessa forma. E aí tem a parte energética que falava, não é? Tem Uhum, muito a ver com qual é o lugar em que tu estás a falar aquilo. Porque isto não é só as palavras, não é? Tu podes dizer, arruma-se, faz favor, mas cá dentro está. Arruma já isso, que senão, sabes? Isso uhum, nota-se. exato. E Sabes, depois sabes o que nota. estás a Depois... dizer, não é? Todos Sim, que nos sim, estão sim, a ouvir sim, sim, sabem, não sim, é? sim, sim. É este lugar, esse lugar interior, cuidado, não é? Não é com essa intenção. Exato. Isso faz É, magia, não é? Faz a claro. diferença. É a assertividade, a clareza, a fluidez. Uhum. Como é Sim, recebido e isso? essa assertividade generosa, ao contrário da passividade agressiva, não é? Porque há É claro que ser. passividades e podem ser Devagarinho, extraordinariamente mas lá por agressivas. dentro. Exato, é Mais isso. vale seres honesto e dizeres assim, olha, neste momento estou a sentir-me, Tu vai ficar mesmo irritado estou e mesmo, não é? E exato. revelar isso para cá. Isso abre outro campo de possibilidades, não é? Um campo de Uhum. conexão que É, sim. serve mais, se calhar, aquele todo, aquele contexto Pois. do que eu ficar ali a barrar-me, não é? Sim. Por exemplo. Sabes, um ótimo exemplo é quando uma pessoa faz um pedido a outra. Eu também não sou muito. Eu não exijo que os meus filhos peçam por favor. Mas quando é um pedido, eu gosto de sentir que é um pedido. Mesmo que não tenha o se faz favor ou por favor. Hum, E prefiro um pedido que me soa a pedido, que eu sinto como é um pedido. Olha, mãe, podes levar-me ou dar-me uma boleia, não sei onde. Ou mãe, podes-me ajudar com. E não ter o se faz favor, podes passar-me água. Ou mãe, hum, passas-me água. Isto soa-me como pedido. Ao contrário, hum. dá-me água se faz favor. Pois, Tem lá o sim, se faz favor, mas a mim aquilo soa-me a uma pois, ordem. sim, claro, claro. Tudo depende desta qualidade interior, não é? Que tu podes cultivar ou não é? E isso faz Uhum. diferença. Imensa Completamente. diferença, não é? A É, qualidade dessa transação é outra, não é? não tem nada a ver. Apesar dos preceitos linguísticos até pode lá estar, o se faz favor ou não estar. Epá, mas a intenção e o tom e tudo o resto não tem nada a ver, não é? E depois essa discordância, essa desconexão entre uma coisa e outra. Tu falavas do pedido e disseste uma coisa muito rápida sobre a comunicação autêntica. Nós trabalhamos também a pedido, que é
ahm, aprendemos a fazer pedidos, não é? Ligados com sentimentos e necessidades, porque eles estão embebidos nisso. E às vezes vejo aqueles pedidos disfarçados. Vou dizer aqui, quem está a ouvir se calhar vai se rir, que é, podes, podes levar o lixo, se faz favor? É uma pergunta, não é? Podes levar o lixo, se Aham. faz favor, não é? Ou mesmo que não queres dizer o se faz favor, no teu caso, Pois, mas disseste, eu não podes me. levar Eu o nem... lixo. Uhum. E na verdade não é um pedido. Pois não. Como é que é um pedido? Um pedido é, se a pessoa disser não, tu aceitas, Exato. não é? Porque Exato. até podes dizer, é perfeitinho, podes levar o lixo, se faz favor. Até pode, faz favor, estás, ponto de interrogação. Depois tu não aceitas, é uma exigência, não é? Exato. Esse Exato. tipo Exato. de, acaba por ser uma exigência, não é? Sim, sim. Portanto, aceitas o não e negocias, não é? A comunicação também tem muito a ver com negociação, não é? Uhum. Consegues negociar, Exato. se calhar não é naquele Sim. momento que tu queres, mas se calhar meia hora funciona, depois, se calhar funciona. Estás aberto a aceitar esse não e para ser um sim daqui a 30 minutos, por exemplo, Exato. não é? E esse é um Exato. trabalho que tu tens que fazer Sim, cá dentro, não é? sim, sim. É uma boa pista, não é? Quando ainda não sabemos distinguir bem dentro de nós o que estamos a fazer. É um Hum. pedido autêntico, ou se é um pedido em forma de pedido, mas na verdade é uma Exigência. exigência, não é? É uma ordem. Bem para É essa coxaria. pergunta que é: estou na disposição de ouvir um não? Sim, É que se eu estiver na disposição de ouvir, não é porque é mesmo um pedido, olha, faz. Não, ok, vamos ver outra maneira. Ou vou claro. pedir outra Claro. pessoa, se tu não estás com disponibilidade para me ajudar, alguém há de fazer. Ou se calhar tem que ser mesmo eu, seja o que for, mas estou na Mas às disposição de vezes ouvir até um não. mas isto, eu gosto de nunca pôr as coisas nada é perfeito, não é? Não, quer dizer, Claro. nada, não há fórmulas, não é? Aham. Às vezes, enquanto pai, se calhar tens que fazer é agora. Se calhar tem que Sim, ser, porque sim, aquilo mas há serve momentos para que quase tem que ser meia uma hora. ordem. Às vezes tem que ser. Mas aí também É. podemos assumir que é Tens que uma calçar os ordem. sapatos agora. Tens que calçar os sapatos agora porque Exato. vamos sair daqui assim, Uhum. não é? Não é? Mas o lugar que dizes isso pode ser mais violento ou menos violento. Uhum. E também lidares que às vezes estás a fazer isso. E como é que tu te cuidas quando foste violento? Não é? Às vezes queremos ser pais perfeitos. Eu vejo muitas. Uhum. E aí já é só essa. Até fico assim tenso, não é? Pais perfeitos. Eu não sou perfeito, não quero ser. Uhum. Eu quero aprender, quero estar aberto, não é? De ter feito uma coisa que não foi tão boa, mas conseguir ir lá e regenerar e ter aquela conversa profunda que nos mudou aos dois. A mim, o meu filho, a minha esposa, sabes? Uhum. Isto é um trabalho desta humildade também, de te vulnerabilizares e perceberes que tu és humano, que estás a crescer com outra pessoa. Uhum. Não é? É Não é outro por acaso estás com pressuposto aquela esse. pessoa e tens aquela aprendizagem e tudo mais, não é? Uhum. É outro pressuposto esse, de podermos estar disponíveis para nos vulnerabilizar e para nos Sim, sermos sim, mais humildes. E ser humilde sim. não pressupõe. Lá está, estás a ver. Eu acho que acontece muito isto, que é como se tivéssemos sempre no ou, do género. Ou sou humilde, ou sou arrogante, ou sou. Epá, Ou estou a dar é tão uma ordem, violento, ou estou a dar. sabes? Isso é Exato! violento, não é? Tipo, Sim, é. quer dizer, pá, ok, sim, às vezes és uma coisa, às vezes é outra, não é? E Exato. é E com dá para estas ser as duas polaridades que coisas, não é? tu és Li- humano, não é? Que tu Ah, navegas nesta vida, sim, nesta sim, interação humana que nós vamos ter uns com os outros, sim. não é? É, E perceber como o essa I exigência. funciona tanto, não é? Que é, olha que engraçado, acabei de dar uma ordem e ainda assim, ou uma ordem, ou uma orientação assim mais assertiva e ser generoso e sereno com isso. Ao contrário, opá, acabei de fazer um pedido, mas na realidade este pedido vem num tom tão horrível que melhor é eu reformular isto. Olha, filho, fiz-te o Mas pedido assim, lá, desculpa lá o tom. sim, Ah, mas lá está, não precisas ir àquela dinâmica de, epá, sou uma mãe, caramba, já tenho há sim, tanto sim, tempo a sim, estar sim, estas sim, sim, coisas, sim. mas na verdade depois na prática não consigo fazer nada. E pronto, e entramos ali naquele ruminho. Não, e dizer assim, não, caramba, eu fiquei triste neste momento, porque gostaria de ter tido mais paciência. E falei de um tom que não gosto, não é? Tu que geras esta gentileza, esta amorosidade para ti próprio, tu Uhum. cultivares isto como uma prática, é melhor do que entrar naqueles loops de Pois exigência é, contigo, de pois é. autocrítica contigo. Ok, observa isso e transforma. Uhum. Sim, Transforma, conectando com sim, aquilo que sentes e precisas, não é? E isso está sempre a acontecer, sabes? Então isto é sim. uma coisa para a vida, na verdade, com tudo este tipo de comunicação. E como isso também vai modelando, não é? Agora tu estavas a dar esse exemplo de, olha, agora eu queria ser. hum, Acabei por estar com pouca paciência, fiquei triste porque reparei, epá, fogo, estou mesmo impaciente, já cheguei aqui ao limite da paciência.
E se eu modelo isso com um dos meus filhos, né, que é, olha filho, desculpa lá, acabei de falar num tom horroroso, percebi agora, estou sem paciência nenhuma, desculpa-me por isto, podemos seguir só, ou deixa-me dar-te um beijo Claro, e bora lá, desculpa lá por isto. E seguirmos, não é? Não temos que andar também sempre numa... claro, claro. Ao mesmo tempo Mas, estamos-lhe a modelar, que é também claro, claro. a mostrar-lhes como podemos dizer, olha, não estive bem e o que eu senti foi isto, e estamos a dar vocabulário, não é? Estamos a dar vocabulário Sim, também emocional, que sim, no início sim. da conversa deste que era tão importante, além de reconhecer, depois de ter o vocabulário Muito importante, apropriado para sim, claro. expressar. Para não ser só o bem, mais ou menos, não é? Exato. Mas repara, quando tu falas dessa modelagem, na verdade, essa clareza que surgiu dentro de ti primeiro. Para tu comunicares qualquer Yeah. coisa para fora, tu estiveste conectado a algum nível mais profundo, ao mesmo profundo, aquilo que sentes e precisas para poder depois por isso vai para fora, não é? Uhum. Pois, Então, exato. A tal história que o conflito é sempre dentro de nós. exatamente. E, portanto, percebê-lo primeiro é verdade. Uhum. Sim. E o quão difícil às vezes é aceitarmos que a outra pessoa continua em conflito, mesmo que nós já não estejamos, e olhar e dizer, ok, percebo que tu continuas aí em conflito. E ok, toma o teu tempo. Ainda assim há coisas que eu não vou querer que aconteçam comigo e que tu, por causa do teu conflito, Claro, tragas para claro, mim. claro. Mas ok, continuas em conflito. Mantém o teu tempo, leva o que precisares Sim, sim, para sim. resolver A pessoa isso. se calhar tem a aceitação, não é? A nossa própria aceitação de que a pessoa tem o seu tempo, não é? Uhum. Nós temos timings diferentes, não é? Sim, Tu precisas de mais totalmente. tempo, eu preciso menos, ou ao contrário, não é? Sim, Depende sim. do que Há um, estamos a há um vivenciar, outro não é? clássico, que é o pedir desculpa, não é? Quando Hum, alguém é também um clássico, pelo menos no meu mundo interno é um clássico, na minha vida familiar é um clássico, nas pessoas próximas, que é quando um de nós faz alguma coisa que nitidamente percebeu que prejudicou ou magoou outra pessoa e identifica isso, ok, desculpa, o que eu fiz afetou-te, desculpa por isso, se eu pudesse retirar o que tinha feito, retirado, desculpa, como é que posso compensar isto, como é que te posso ajudar, como é hum, que posso... uhum. Ahm, e quando fazemos este movimento, como às vezes também foi difícil fazê-lo para pedir desculpa a outra pessoa e reconhecer que tivemos mal, estamos à espera que a outra receba aquilo prontinho a desculpar. E às vezes a pessoa recebe o pedido de desculpa e não quer dizer que consiga Claro. desculpar logo. E pode precisar do seu tempo para desculpar, e esse tempo às vezes é diferente do nosso, de querer ser desculpados, e portanto fica um novo conflito, que é, Pode bolas, eu acontecer. já te pedi desculpa e tu continuas aí a levar esse teu tempo para me desculpar. Eh, Se me permites, eu aí tenho uma perspectiva diferente do desculpa, Boa, sabes? O que eu então prefiro, diz-me. posso partilhar? O Claro, adoro, que eu diz-me. prefiro de vez usar desculpa, porque para mim desculpa é quase, epá, se eu desculpar, então ah, já libertei, já passei para o outro lado, sabes? Uhum, Estou a simplificar, ok? Mas é um bocadinho sim. essa energia, né? Pá, desculpa ter chegado atrasado. Pronto, já disse, já está, não é? Pois, mas E isso não é não bem um tomei pedido de nenhuma desculpa, responsa pois não? e não Exato. tomei responsabilidade. Eu trabalho neste trabalho, trabalhamos muita responsabilidade, não é? Responsabilidade dos teus próprios sentimentos, aquilo que precisas, não é? Tem a ver com responsabilidade, é tu Uhum, notares, escutares, não é? E aqui eu prefiro, por exemplo, cheguei atrasado numa reunião. Eu posso chegar lá, epá, desculpem lá, cheguei atrasado, não sei o quê. Se calhar dizes isso várias vezes. É uhum, mal dizer, mais uma vez. Eu prefiro apreciar, eu prefiro dizer assim, olhem, eu gostava mesmo de apreciar a vossa paciência por terem esperado mais 10 uhum, minutos. uhum. Sim, Hum, sim, sim, Percebe? sim, É outra, é sim. trazer aqui esta parte da apreciação e Aham. valorizar, não é? Tomar a responsabilidade, dizer assim, lamento ter chegado atrasado e eu gostava muito de apreciar a paciência que tiveram de esperar por mim. Uhum. Sim. Eu percebo isso Imagino que naquela coisa possam do. estar a sentir-se, até valorizar, imagino que possam se sentir um pouco frustrados porque sei que já aconteceu várias vezes esta semana. Uhum. Sabes? E eu acho que isto aterra melhor, isto aterra no sentido de isto cai melhor, Ok. talvez do que só o desculpa, se for só Hum. assim, Pois, mas é nessa rotina, né? Nessa coisa mais rotineira, naqueles pequenos percalços que ao claro, longo do dia claro. e que Também na depende verdade de quem é que estás contaminam, a não é? falar. E, Exato. Não é? Aquela rotina e aquelas interações que sim vão ficando contaminadas se não tivermos cuidado com esses claro. pequenos gestos que vamos tendo. Mas estou a falar de uma coisa assim mais profunda. Imagina que eu agora dizia qualquer coisa que te magoava profundamente, Hum, sabe? Contrariava, ou
olha, cometia aqui uma inconfidência e revelava uma Sim, coisa qualquer. Isto nunca aconteceu, tu nunca me partilhaste comigo nada assim de. Mas pronto, imagina que sem sim, querer, ou na emoção do calor de estar aqui a partilhar coisas nossas, eu cometia uma inconfidência e revelava uma coisa tua que não devia ter revelado. E é, percebi, ops, já sim. fiz asneira. Desculpa, Alan, já fiz mesmo asneira, devia ter estado calada, não devia ter dito o que disse. Desculpa, Hum, como é que vamos remendar isto? Como é que podemos fazer com que isto não seja tão mau assim? E mesmo pedir desculpa de coisas que fizemos que de facto foram mal, tiveram mal, não é? Sim, Sei lá, também pode funcionar, mas eu fiquei sem saber o que é que está a acontecer dentro de ti quando isso aconteceu. opá, pronto, Sabes o que ok. eu quero Então dizer? estás-me então, Então, ok, então o que me estás percebes? Eu a estou-te a desafiar é convidar dizer-te, a irmos mais fundo, a dizer assim, ok, ok, tu podes dizer isso, mas eu se calhar perguntava-te, olha, podes relevar aquilo que estava a acontecer contigo ok. quando isso aconteceu? Porque eu Mas se gostava tu. de conectar com isso, não é? E Uhum, tu se calhar dizias, sim. olha, senti-me profundamente, ah, ah, sei lá, ah, triste ou Mas sem... então Percebes? Do vamos teu aqui lado, no nosso exemplo. para tu Do nosso partilhares o exemplo. que é que está vivo dentro de ti, porque só o desculpa, desculpa por não, eu não Uhum. percebi exatamente o que está a Ok, acontecer dentro de ti, então eu sabes o que eu dizia-te estou a dizer? assim: olha, Alan, percebi que quando revelei aquela informação, pelo teu olhar, pela tua expressão, percebi que fiquei com a impressão que ficaste triste e magoado. Lembrei-me também que tinhas dito que era uma coisa privada e que não querias que. Só que eu, no meu entusiasmo aqui, no calor do momento e a sensação Hum, de tanta conexão, achei que tínhamos um espaço super aberto para poder trazer para fora uma coisa tua, de alguma forma revelar o quão íntimos sim, somos, que partilhamos sim. segredos um do outro. Aí, E, aí estás numa tentativa de me escutar, mas eu estava-te a convidar ainda a falar sobre ti, ou seja, o que é que e- aconteceu dentro de ti quando tu fizeste isso e que era uma coisa que não querias ter feito e percebeste que, ops, disse e não queria ter ah, dito. Entendes? Também nesse está um mundo momento, dentro de ti de sentimento e uhum, necessidade, sim, sabes? nesse momento percebi que tinha feito a asneira e para mim mais importante do que tudo é dizer-te que quero estar bem contigo e que quero manter a confiança que tu tens em mim Uhum. e tenho medo que o facto de ter sido descuidada impediu ou que possa impedir a nossa confiança um no outro. E isso já caiu em mim, sabes? E quem nos ouve possivelmente nota que aqui é diferente, sabes? Uhum, Estás a entender, e eu não estou a sim, dizer para não usarem desculpa, mas percebem que ok, se nós usarmos aqui e falarmos um bocadinho mais sobre nós, a aplicação autêntica é também aprendemos a falar mais sobre nós. E pomos essa informação cá fora, porque ela estava dentro de ti, mas agora uhum, está aqui, sabes? Está neste campo relacional. E é ok, bom, porque isto possibilita mais coisas, sabes? uhum, Este é um exemplo pequenino ok. de Sim, pequenas foi partes que pode aquilo. ter, entendes? Porque gera Sim. conexão, é clareza, não é? Uhum. Porque às Ok, vezes estamos habituados a receber o desculpa, não é? Pronto, ok. ok, mas há aqui uma culpa, não é? Uhum. Eu quero saber mais do que isso, eu quero saber o que está lá por trás, Ok. não é? E tu Sabes, falaste, eh, queres manter a mas é engraçado, mas tu confiança, estavas magoado, sabes? não é? Mas Então, pressupondo isto, ok, mas tu estavas magoado e nem todas as pessoas magoadas o que estão interessadas em ouvir o outro sobre o que ele está a sentir é. Eu, quando estou magoada, sinto maior necessidade de que o outro saiba o que eu estou a sentir do que uhum. estar propriamente interessada no que o outro está a sentir. Porque eu é que estou magoada e, olha, estou a Sim, reparar claro, agora num padrão meu. É engraçado. Estou a reparar agora, conforme te estou a dizer, num padrão meu. Eu, quando estou magoada, mais interessada do que é que o outro está a sentir, estou interessada que ele saiba o que é que eu estou a sentir. Porque estou magoada. E eu, pois, sim, claro. Mas eu estava aqui a pôr a perspectiva de eu estava aqui a querer não, aprofundar contigo, tendo conhecimento deste processo que estamos aqui a falar. Estava a pois, falar. pois, é exato, mas isso é tão giro, porque o que tu fizeste, o convite que tu me fizeste foi incrível, nunca tinha pensado nisso dessa forma. E de facto, só alguém que está já com uma capacidade diferente, um nível de consciência diferente destes processos emocionais é que eu, Mafalda, para fazer, quando estou magoada, fazer o que tu me propuseste, que é querer saber, olha, eu estou-me a sentir mesmo magoada, conta-me o que é que tu sentes. Eu, para ir para esse nível, eu sinto que tenho que ir uma escada grande ainda para subir. Porque eu, no nível onde eu estou neste momento, eu quando estou magoada, eu quero é que me ouçam. Claro. Daí a importância em nós aprendermos, mais pessoas aprenderem isto, para que essas pessoas possam sobrar espaço para tu fazeres essa cura emocional, se calhar. Para tu, percebes? E é profundíssimo, é lindíssimo. Uau! A humanidade que pode surgir, é muito bonito. Então, tocámos numa das essências deste trabalho. Muito Espetacular! grato
Olha, eu também estou muito grata. Acabei por. Acho que se calhar até podemos terminar agora aqui, porque chegámos a um As sítio. pessoas sentiram, acho que as pessoas sentiram, não é? Profunda. Sim, senti. obrigada, Alain. Eu também senti, obrigada. Tocado agora neste momento. Também. Muito obrigada por esta jornada